Olá, meu nome é Marcos Brito e esse é o canal Parlatório do Fim, Eventos Finais. Hoje para mais um estudo escatológico. Escatologia, que quer dizer acontecimentos do tempo do fim. Hoje vamos falar sobre os 4 cavaleiros ou os 4 cavalos do Apocalipse. Hoje vamos dar início ao primeiro cavalo, que é o cavalo branco. Vamos ver o que cada um representa. E dessa forma eu convido vocês a me acompanhar pelas páginas da Bíblia. Vamos lá. Para que nós possamos contextualizar a abordagem que iremos fazer sobre o cavalo branco e os 4 cavaleiros do Apocalipse, vamos precisar então localizar o momento que nós estamos no horizonte temporal escatológico, ou seja, no tempo escatológico que nós estamos. Para isso, vamos fazer uso de 2 quadros expositivos. Vamos ao primeiro quadro. Na linha do tempo escatológico, nós temos o seguinte, que nós estamos em Mateus 24, de 4 a 8, que diz o princípio das dores. Esse princípio das dores é o que consta lá em Mateus 24, onde fala de guerras, rumores de guerras. Então, o que estamos vendo hoje no mundo não entrou ainda nos 7 anos de tribulação. Esses 7 anos de tribulação, vale a pena pontuar que são 3 anos e meio e 3 anos e meio. Os 3 anos e meio iniciais é a tribulação e os 3 anos e meio segundos é a grande tribulação. Então nós nos encontramos no princípio das dores, e aí vamos entender o que é que define a saída do princípio das dores para o início da tribulação. A primeira coisa é justamente o cavalo branco, que nós entendemos que é o anticristo, e vamos ver como isso pode ser evidenciado. A segunda coisa é que quando acontecer a grande tribulação, segundo o que está escrito em Apocalipse capítulo 11, as 2 testemunhas aparecerão lá em Jerusalém, especificamente no Monte do Templo, que a Bíblia chama de a Praça da Grande Cidade. E as 2 testemunhas são 2 anjos. Nós temos também um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Você pode observar no canal e tem uma sequência de vídeos escatológicos. Logo em seguida nós temos também a construção do primeiro templo. A construção do primeiro templo é a base inicial para entendermos que a tribulação começou. Por quê? Porque a construção do terceiro templo depende de um acordo de paz entre Israel e os países árabes e Palestina. Então, quando esse acordo for assinado, nós vamos saber que a pessoa que fez com que esse acordo acontecesse, essa pessoa é o anticristo, porque ele vai trazer uma falsa paz, segundo preceitua a Bíblia. Com essa paz, ali em Jerusalém, basicamente ou especificamente no Monte do Templo, acontecerá a construção do terceiro templo, onde ficará o terceiro templo ao lado do Domo da Rocha, que é aquela cúpula de ouro que fica ali no Monte do Templo. E por fim, nós vamos ter também a questão de Apocalipse capítulo 11, basicamente em torno do versículo 10, a questão do arrebatamento. Então, o que define o tempo de início da tribulação? O primeiro cavalo vai aparecer, que é o anticristo, onde a Bíblia diz que ele saiu vencendo para vencer, onde esse vencendo para vencer trata-se de acordos que ele vai firmar com todo o mundo árabe e com o restante do mundo, de parceria e tratado de paz mundial. A segunda coisa trata-se das 2 testemunhas. Quando a gente vê as 2 testemunhas no Monte do Templo, nós sabemos que o início também já começou. A construção do terceiro templo aliada a um acordo de paz entre judeus, entre Israel e países árabes e palestinos. E também vamos ver a questão do Apocalipse, que 3 anos e meio após o início da tribulação, teremos o arrebatamento. Então, é nesse contexto de Mateus 24, do versículo 9 até o versículo 14, que nós estamos para trabalhar, para falarmos a respeito do cavalo branco. Vamos ao outro quadro. Voltamos. Então, o quadro que nós vimos, o quadro expositivo, ele dá uma visão geral do momento que nós estamos. Nós temos um outro quadro
também expositivo, onde temos detalhamento e mais informações em função do quadro anterior. Vamos ver esse quadro agora. A linha do tempo escatológico que nós estamos tratando é o que está acontecendo no momento. Então, o que é que está acontecendo? O princípio das dores, onde nós vamos ver lá em Mateus 24, a partir do verso 4 até o verso 8. Não é? Vamos ver também a questão da apostasia. Por que apostasia? Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, a partir do verso 3, Paulo fala que o Senhor Jesus, que o arrebatamento não acontecerá sem que antes haja apostasia e a manifestação, o aparecimento do filho do pecado, do homem da perdição, que é o anticristo. Por quê? Porque é necessário que haja uma limpeza no corpo de Cristo, uma limpeza na igreja. Por isso a apostasia, porque muitos que estão na igreja, muitos que hoje são membros da igreja, membros do corpo de Cristo, que professam a fé em Cristo, vão se afastar por motivos pessoais, vão se afastar por interesses pessoais, vão se afastar por interesse em ganhar, em vender, em ter posse e essas outras coisas que são alheias à vontade de Deus para a nossa vida, porque Deus é que nos abençoa. Essa busca incansada por esses bens materiais vai fazer com que muitas pessoas se afastem do Evangelho, principalmente porque as pessoas vão saber o que virá sobre os cristãos, a questão da perseguição e muitas outras coisas. Isso fará com que muitas pessoas que hoje professam a fé em Jesus Cristo vão apostatar. Essa apostasia é importante para limpar a igreja, ou seja, tirar o joio do meio do trigo. Por quê? Porque essas pessoas que vão se apostatar, elas automaticamente já se declaram que vão aceitar a marca da besta para que no tempo de perseguição elas possam ter o seu bem-estar, podendo comprar e podendo vender. E uma outra coisa também é o que diz Apocalipse capítulo 11, que vai aparecer as duas testemunhas e também em Apocalipse capítulo 11, a sétima trombeta vai ser tocada. E a sétima trombeta sendo tocada, a sétima trombeta é a última trombeta, é quando acontece o arrebatamento. Mas vamos ver isso com mais detalhe. Bem, esses foram os dois quadros expositivos que nós trabalhamos para dar uma visão geral, para poder então entrarmos no assunto deste vídeo, que é o cavalo branco. Vamos então ao tema principal desse vídeo. Vamos comigo pelas páginas da Bíblia. Vamos lá. Olá, voltamos. Ao que podemos nos perguntar é por que nós vamos precisar identificar quem é essa pessoa, quem é esse cavaleiro, se esse cavaleiro é realmente o anticristo ou se é Jesus que vem montado em um cavalo branco. Bem, a priori, nós entendemos que não é Jesus, é o anticristo, porque ele virá antes da volta de Cristo. E Paulo fala justamente sobre isso, que ele aparecerá antes da volta de Cristo. E se nós formos olhar mais na frente, nos capítulos 19 e 20, vamos ver que Jesus veio montado em um cavalo branco, mas ele vem com todos os seus anjos, vestido de glória, e ele vem de forma distinta ao cavalo branco do primeiro cavaleiro, ele se apresenta. A outra coisa que nós podemos também nos perguntar é o seguinte: será que só nós estamos perguntando sobre isso, ou será que na antiguidade, nos tempos após a ascensão de Cristo, isso era buscado, isso era investigado na forma de querer saber quem é essa pessoa e por quê? Bem, Paulo já nos deu a resposta em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que ele vai vir antes de Cristo. Então, o que é que as pessoas faziam naquela época de Paulo, de João? Eles tentavam identificar quem era essa pessoa, porque sabia que essa pessoa, o anticristo chegando, o Senhor Jesus viria logo em seguida. E vamos ver alguns trechos, alguns versículos da Bíblia que falam sobre isso. Vamos lá. Filhinhos, é já a última hora. E como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora? Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco.
Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. A primeira coisa que nós entendemos aí é que João deixa claro que viria o anticristo, que muitos se tornariam o anticristo e que esses muitos que se tornariam o anticristo saíam do próprio grupo deles. Então, a primeira coisa que nós devemos entender é que a questão do anticristo já era discutida desde o tempo que João estava aqui na terra, pregando o Evangelho, falando do reino, falando de Jesus e da salvação. Desde aquela época, o anticristo já era tema entre as reuniões e as pregações, os encontros que eles faziam. A segunda coisa que devemos entender é o conceito de apostasia. Apostasia não é alguém que está fora da igreja, apostasia não é alguém que é ateu, apostasia não é alguém que venera Satanás ou alguma coisa assim. Apostasia são pessoas que fazem parte do grupo, do corpo de Cristo e decidem por livre e espontânea vontade, por sã consciência, não querer mais abandonar, sair, largar e seguir um outro caminho e muitas vezes totalmente o contrário, o oposto daquilo que ele seguia. Isso é apostasia. E João disse que essas pessoas que estavam no meio e que saíram é porque não era desse meio. Porque se fosse desse meio, ou seja, do corpo de Cristo, ficariam no corpo de Cristo. E são essas pessoas que vão e já estão com o espírito do anticristo, porque vão seguir o anticristo, porque deixaram de seguir o Cordeiro que era Jesus. E outra coisa que João deixa claro aí é que isso todos eles, naquela época, sabiam. É o que ele diz já no final, no verso 20. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Eu, você, todos nós que tememos a Cristo, temos a unção do Santo. E quem é o Santo? Cristo. Quem é o Santo? O Espírito Santo. Nós temos a unção. Então, sabemos disso. Sabemos que vem um anticristo, sabemos que aqueles que vão abandonar a fé, que vão apostatar, vão se tornar anticristo e vão estar no nosso meio. E essas pessoas provavelmente são as pessoas que vão nos perseguir, nos apontar e nos entregar às próprias autoridades quando houver a perseguição. E isso haverá. Outro texto que nós vamos ver agora também é bastante interessante e é elucidativo. Vamos lê-lo. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega a Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Nesses versos de 21 a 23 de 1 João, capítulo 2, ele expande um pouco mais essa questão daquelas pessoas que estão com Deus, que acreditam em Cristo Jesus, porque ele estabelece um vínculo. Para se crer em Deus é necessário se crer em Cristo. E ele diz que aquele que não crê em Cristo, achando que somente crê em Deus é válido, isso não funciona. O que ele está dizendo é que todas as pessoas, todas as comunidades que têm Deus como seu Deus, mas não aceitam Cristo como seu Salvador, como seu libertador, como Filho de Deus, como o Messias, essas pessoas acham que tem Deus, mas não tem Deus, porque se eles não têm Cristo, não tem Deus. E essas pessoas também estão no grupo das pessoas que estão fora, que tem o espírito do anticristo. Por quê? Porque eles não têm a Cristo. E se eles não têm a Cristo, não têm a Deus. Eles podem seguir a Deus, eles podem professar a Deus, eles podem dizer que Deus, o Criador dos céus e da terra, Rei do universo, é o Deus dele, mas se eles não têm a Cristo, eles não têm a Deus. Isso é fato, é o que João diz aqui na sua epístola. Vamos mais um texto para nós termos uma expansão maior desse entendimento. Vamos lá. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes de haver de vir.
e eis que já está no mundo. Olha o que João diz aqui. João diz que o espírito anticristo já estava no mundo desde o tempo em que João andava aqui na terra. Desde o tempo que João andava aqui na terra, com os discípulos, com os apóstolos, pregando o Evangelho, levando o Evangelho a todas as nações, a todas as ilhas, ali como Paulo fez, como João fez nas 7 ilhas, onde tem as 7 cartas de Apocalipse, a Roma, como Paulo fez e em muitos outros lugares. Enquanto eles estavam aqui fazendo isso, o espírito do anticristo já estava aqui na terra trabalhando contra Cristo. E uma outra coisa que ele diz aqui é que se não confessar a Cristo, que ele veio em carne, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio em carne, esse é o espírito anticristo. Então nós temos também um grupo de pessoas que creem que Jesus Cristo foi um profeta, somente um profeta, um homem comum que foi apenas um profeta. Essa pessoa, segundo o que João está dizendo aqui, ela tem o espírito do anticristo, porque ela não confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que veio em carne. Todo e qualquer grupo religioso que não confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus e veio em carne, esse tem o espírito do anticristo. E esse espírito do anticristo já está aqui desde o princípio, desde quando o Evangelho estava sendo propagado por todos os lugares. Agora, veja bem, a nossa vida, em média, é 60, 80 anos, muito nas suas robustez, chegam a 100, 120 anos, não mais do que isso. Nós estamos falando de um espírito mau, perverso, que é ante tudo aquilo que Cristo trouxe como mensagem do reino de Deus para a nossa terra, que já está aqui há mais de 2000 anos. É contra essa pessoa que nós temos que nos guardar. Por isso que Paulo fala que não lutamos contra a carne nem contra o sangue, não é um contra o outro, não é nós nos combatendo um contra o outro, irmão contra irmão, até em questões de empresa, de concorrências, pessoas matando outra por causa de R$10, por causa de bicicleta. Não é contra a carne que nós lutamos, são contra as potestades do ar, porque é essa pessoa, o espírito do anticristo, que vem desde lá até aqui, tramando toda a perversidade no mundo. Foi Deus quem criou a morte, isso para nos guardar, mas foi o homem que a tornou perversa. A morte vem pela corrupção do corpo humano, a fadiga da carne, do nosso sistema imunológico. A morte vem a partir daí, mas quem tornou a morte perversa foi o homem, orientado pelo anticristo. É o homem que atira no outro, é o homem que esfaqueia o outro, é o homem que faz atrocidades, que colocam o homem em pedaços dentro de uma mala. É o homem, não é Deus. Deus não criou isso, Deus não fez isso. Foi o espírito do anticristo orientando aqueles que já são dele a fazer todo tipo de perversidade. Mas temos uma chave muito grande aqui. Se o espírito do anticristo já está aqui desde João, o Espírito Santo de Deus também já está aqui desde o dia que Jesus foi assunto aos céus. Ele disse: não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo de Deus. Então, na verdade, a luta está no mundo espiritual, em que o Espírito Anticristo faz com que os homens façam toda a perversidade. O Espírito Santo de Deus nos convence do pecado e nos leva a fazer aquilo que é bem e refutar o mal. Não precisamos ser corruptos, não precisamos matar ninguém, não precisamos roubar, não precisamos fazer nada disso. Precisamos sim ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, que está aqui na terra desde sempre e foi derramado em Atos capítulo 2, quando veio a descida do Espírito Santo. E a descida do Espírito Santo em nossa vida, que faz com que o nosso caminhar seja distinto e faz com que nos seguremos na salvação, para que no dia do arrebatamento nós possamos subir. Vamos à próxima etapa, vamos ao próximo passo. Vamos lá.
Olá, voltamos. Vamos a mais um versículo. Ele se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 a 3. Vamos lá. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O apóstolo Paulo aqui, ele está respondendo aos irmãos de Tessalonicenses, os irmãos de Tessalônica, a respeito da volta de Cristo. No capítulo, na primeira epístola, nós vemos Paulo falando sobre isso, só que os irmãos começaram a entender que Cristo vinha de imediato. Então eles começaram a fazer algumas coisas que não era devido, eles começaram a se desfazer das suas coisas, porque Cristo estava voltando. Eles começaram a vender seus bens e patrimônios e dividir entre os pobres, porque Cristo estava voltando e eles não queriam perder a vinda do Senhor. Tudo isso era o contexto da época na cidade de Tessalônica. Então Paulo escreve na segunda carta. Nessa segunda epístola, Paulo então vem dizendo a respeito justamente disso, ou seja, a respeito da volta do Senhor. E o que é que ele diz? Ora, irmãos, rogo-vos, ou seja, ele estava orando, pedindo aos irmãos de Tessalonicenses pela vinda do Senhor Jesus, nossa reunião com Ele. O que é que Paulo está falando? Paulo está falando da vinda do Senhor e de nossa reunião com Ele. Isso é o arrebatamento. Paulo está falando do arrebatamento, que é a vinda do Senhor e nossa reunião com Ele. Nós não vamos encontrar com o Senhor aqui no arrebatamento na terra. Nós nos encontraremos nos ares. Então, o Senhor Jesus vem nos ares, nós seremos arrebatados, nos encontraremos com Ele, com a vinda do Senhor e nossa reunião com Ele. E Ele diz o seguinte, que não nos movais facilmente, porque não será assim, sem que antes, ou seja, a vinda do Senhor, não acontecerá sem que antes aconteça a apostasia e a manifestação do filho do pecado, do homem da perdição. Nós temos que entender justamente esse tempo. Desde lá, onde Paulo, João estavam aqui na terra pregando o Evangelho, desde lá que nós estamos aguardando. E ele diz para a gente não se mover do nosso entendimento. Qual é o entendimento? Que Jesus Cristo não vai voltar sem que antes haja apostasia e que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, sem que o anticristo se manifeste. Então, em primeiro lugar vai se manifestar o anticristo. Por isso, o cavalo branco de Apocalipse, o primeiro cavalo, não é o Senhor Jesus, é o anticristo. E lá está dito que ele vem vencendo e para vencer. Então, o que Paulo está dizendo é que nós não podemos nos mover desse entendimento. O entendimento é que estamos no tempo de cansaço, no tempo de fadiga, mas não estamos na tribulação. Estamos esperando a volta do Senhor e que a gente não deve mover a nossa mente desse entendimento. Qual é o entendimento? Que antes do Senhor voltar, haverá apostasia, que é a limpeza, tirar o joio de perto do trigo, para depois então aparecer o homem do pecado, o filho da perdição, e aí então é que o Senhor vem tirar o trigo, porque o joio já foi separado. Vamos ao próximo bloco, vamos comigo pelas páginas da Bíblia. Vamos lá. Voltamos. Nós temos dois eventos onde um cavaleiro aparece com um cavalo branco. Um está em Apocalipse 6:2 e outro em Apocalipse 19:11. Então eu tenho um cavalo branco em Apocalipse 6:2 que é diferente do cavalo branco de Apocalipse 19:1. Vamos compreender esses dois cavalos. Vamos ler os versículos relativos a isso. Vamos lá. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer.
A primeira coisa que eu quero tratar é a questão desse cavaleiro. A Bíblia diz que que João olhou e viu um cavalo se aproximando, e esse cavalo tinha um arco nas mãos. Ele tinha um arco, mas não tinha flechas. Ele não tem poder para destruir, para guerrear e vencer, porque um arco sem flecha não tem efeito nenhum. Uma outra coisa que é falado aqui é que ele foi lhe dado uma coroa e ele saiu vitorioso e para vencer. Jesus Cristo, ele já é vencedor. Ele não precisa sair para vencer, porque a própria Bíblia diz que ele venceu os seus inimigos espirituais, Satanás e suas hostes, na cruz. Foi na cruz que ele venceu. Então Jesus Cristo já é vitorioso. E a prova é que Jesus Cristo, quando foi assunto aos céus, ele está sentado à direita de Deus, vitorioso. Quem vai sair vencendo e para vencer é o anticristo. Por quê? Porque ele precisa formar um exército para a batalha de Armagedon. Então ele vai convencer os líderes mundiais a se unir a ele. Lembre-se que isso aí é um espírito, e esse espírito vai estar em um homem. É esse homem que vai trazer esse acordo de paz, reunindo as nações, que tem o espírito do anticristo, e esse homem é que vai sair vencendo e para vencer, reunindo as nações para a grande batalha do Armagedon. Mas antes, ele vai reunir as nações para um acordo de paz de 7 anos, como está escrito lá em Daniel. 7 anos de paz, mas no meio de 7 anos, ou seja, 3 anos e meio depois do acordo de paz, ele vai romper esse acordo de paz e vai transformar esse acordo de paz em um acordo de guerra contra Israel, contra Jerusalém. Então, esse cavaleiro, ele é o anticristo, o espírito do anticristo, que vai encarnar em uma pessoa para trazer um acordo de paz. E esse acordo de paz vai permitir que o terceiro templo seja construído. Depois desse terceiro templo ser construído, também as 2 testemunhas. Então ele vai desencadear todo o processo dos 7 anos de tribulação. 3 anos e meio de tribulação, 3 anos e meio de grande tribulação. Esse cavaleiro, ele não pode ser nunca o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus já é vitorioso. Vamos ao próximo versículo e a gente vai entender a diferença entre um e outro. Vamos lá. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Só no início desse versículo já mostra a diferença entre um e outro. No primeiro cavalo, no cavalo branco, que vimos lá em Apocalipse capítulo 6, verso 2, João disse que olhou e viu um cavalo branco. Nesse aqui, João disse que olhou e viu o céu aberto. O outro não veio do céu, não foi visto o céu aberto, e o primeiro cavalo, o cavalo branco dos 4 cavaleiros, veio do céu. Não, esse cavalo de Apocalipse capítulo 19, verso 11, é que João viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele, fiel e verdadeiro, que julga e peleja com justiça. Só há um que pode fazer isso, que é Jesus Cristo. Então, só em uma leitura, em uma abordagem textual, nós já vemos os 2 textos diferentes, onde um não vem do céu aberto e o outro vem. Ele vem com um arco na mão. Esse é chamado de fiel e verdadeiro e julga com justiça. O primeiro cavalo, o cavalo branco de Apocalipse, capítulo 6, ele é o anticristo, o espírito do anticristo, que desde o tempo de João, desde o tempo de Paulo, já estava aqui na terra. E todos aqueles que abandonam a fé, todos aqueles que escandalizam a fé, todos aqueles que a gente vê trazer vergonha para a fé, esses são o espírito anticristo, a apostasia, que vai se juntar aos demais que estão aqui no mundo.
para que venham a aceitar a marca da besta. E essa marca da besta vai permitir com que eles comprem e vendam, vai permitir com que eles vivam sua vida normal. E achando que eles estão vivendo a vida normal e que tiveram benefício dessa falsa paz, é onde está a destruição. Porque a Bíblia também diz: onde houver paz e segurança, haverá repentina destruição. Tudo desse mundo é fugaz, tudo desse mundo é uma fumaça que desvanece, que vai embora. O que eu tenho que fazer? Me agarrar naquilo que é verdade, mesmo que inicialmente eu tenha um prejuízo pessoal, me leve à prisão, me leve até a morte, mas eu tenho que entender que o meu futuro, o mundo vindouro, a implantação do reino de Deus, eu estarei lá, juntamente com o Senhor Jesus, reinando nessa terra sobre todos aqueles que não aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Vamos a mais uma etapa, vamos a mais um ponto. Olá, nós voltamos. Bem, nós vamos fazer agora um divisor de águas. Até aqui nós tratamos da questão apenas de forma teórica, de forma teológica, aquilo que é teologia, aquilo que os escritos, as escrituras falam a respeito do anticristo. E vimos também que no passado, desde a época de João, que se buscava saber quem era essa pessoa. Tanto é que em Tessalonicenses, Paulo escreve as duas cartas basicamente voltada para esse ponto, ou seja, de quando ele iria aparecer e quem seria essa pessoa. E isso é que nós devemos trazer para esse momento. As igrejas têm esfriado muito na questão escatológica, na questão do final dos tempos. Elas não têm ensinado isso. Se um dia houve um Gênesis, hoje nós vivemos o Apocalipse. Já passamos por todos os profetas, já passamos pela vinda de Cristo, que a Bíblia diz que é a plenitude do tempo, a vinda dele, o estadia dele aqui. Já passamos por todos eles, pelos profetas. Hoje nós vivemos literalmente o Apocalipse. Então, nada mais justo, nada mais sensato do que estudarmos sobre isso. Eu sinto uma tristeza quando eu vejo que as igrejas não pensam nisso, não falam sobre isso, não advertem os seus membros a respeito disso. Então, logo que nós fizemos até aqui esse ponto teórico, nós vamos fazer um outro ponto que é tentar vislumbrar as possibilidades. Não vamos de forma nenhuma dizer que é esse ou aquele, mas temos que acompanhar, temos que verificar, temos que estar de olho. Por quê? Porque nós sabemos através da carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 3, que a partir do momento que ele chegue, começou então a tribulação. E antes dele tem que estar a apostasia. Então, haverá apostasia, que é o desligamento consciente de pessoas da igreja e do corpo de Cristo, não querendo mais nada a ver com Cristo, tendo nesse mundo os seus prazeres e voltando para o mundo. É que a Bíblia fala que a porca volta ao lamaçal. E isso é que nós temos que observar, temos que contemplar, saber o que está acontecendo. Então, os teólogos e estudiosos da escatologia, no qual eu me incluo, eles buscam saber identificar de onde pode vir essa pessoa, quem pode ser essa pessoa, para que eles, de alguma forma, comuniquem, avisem, preparem as pessoas para aquilo que está acontecendo e que vai acontecer. Então, nós vamos entrar nesse viés agora de tentar, com base na teologia que nós trouxemos até agora e com base em alguns escritos, em algumas pesquisas, em alguns estudos de alguns teólogos a respeito disso, pessoas que foram cogitadas, pelo menos nesse campo de estudo, da possibilidade de ser. Não esqueçam que eu estou falando de possibilidade. E a gente vai traçar esses perfis e vamos dizer por que essas pessoas foram vistas como sendo um possível candidato ao anticristo. Vamos lá, mas antes vamos começar com a leitura do Apocalipse capítulo 6, verso 2, onde fala do aparecimento dele. Vamos à leitura então. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Como nós falamos anteriormente, ele não é igual ao cavaleiro
do capítulo 19, verso 11, onde diz que João olhou, viu o céu aberto e vinha um cavalo branco com seu cavaleiro, e ele vinha acompanhado de seus santos anjos. Aqui João apenas olhou e viu. Então veja que será em um relance que ele vai aparecer. Veja que será em um momento só que ele vai aparecer. João diz que olhou e viu um cavalo branco com seu cavaleiro, e na mão tinha um arco. Nós já falamos sobre isso, sobre a questão do arco, inclusive dele estar sem flechas, né? Que ele não tem o poder de fazer, ele precisa organizar pessoas, estados, nações, para então executar o seu intento, que é a destruição. Por isso que ele está sem flecha. E uma outra coisa, diz que ele sai vencendo e para vencer. Isso nos remete diretamente a Daniel, quando Daniel fala que haverá um pacto de 7 anos. Haverá um pacto de 7 anos entre o homem da iniquidade, que é o anticristo, e as nações, um pacto de paz por 7 anos. E que na metade desse pacto, ou seja, 3 anos e meio depois que o pacto começar a prevalecer, esse pacto então será quebrado, rompido pelo próprio anticristo, que é quem vai fazer o pacto das nações, e ele então vai se manifestar. Paulo diz na carta aos Tessalonicenses que ele primeiro vai aparecer e depois manifestar, ou seja, ele vai aparecer visivelmente um homem onde vai ter o espírito do anticristo dentro dele, e ele vai aparecer como um bom homem, bom moço, que vem resolver as questões principais do mundo, que é a questão da fome, da economia, questão de saúde. Ele vem equacionar das guerras, ele vem equacionar tudo isso, e equaciona em primeiro momento. Ele é aclamado como Deus aqui na Terra, ele é aclamado como a pessoa que resolveu o problema mundial, e todas as nações vão adorá-lo, né? E ele então, após 3 anos e meio, que ele conseguiu fazer o que ele quis, como uma pessoa boa, então ele vai manifestar o seu caráter, que é o caráter do anticristo. Quando ele inicia a sua jornada, ele vai acabar com a questão das guerras, vai resolver as questões econômicas e de pobreza no mundo, e então vai também fazer a construção do 3º templo lá no Monte do Templo. Vai ficar, provavelmente, pelo menos é o que eu entendo, pelas plantas que eu já vi do passado do Monte do Templo, vai ficar o Domo da Rocha, que é aquela cúpula dourada, ao lado do templo, do 3º templo judaico. Isso é para se cumprir o que diz Apocalipse capítulo 11, que o Senhor manda João medir o santuário e deixar o átrio de fora, porque vai ser pisado por gentios. E esses gentios é justamente aqueles que não seguem a Deus, aqueles que não seguem a Jesus Cristo. Então, ali que vai ser, no Monte do Templo, vão estar as 2 grandes religiões do mundo, a religião judaico-cristã, e basicamente é judaico, por causa do templo, e a religião muçulmana, ou seja, esses 2 filhos de Abraão, em função do pacto de Abraão, isso é importante, o pacto de Abraão, eles vão estar de mãos dadas e vão construir o templo. 3 anos e meio depois, que tudo estiver no controle, na mão do anticristo, que é essa pessoa que vem para conciliar o mundo em uma paz falsa, ele então quer entrar no templo judaico, se sentar como Deus, parecendo ser Deus, e aí começa toda a segunda parte dos 7 anos e meio, onde virá grande destruição sobre a terra. Porque a Bíblia diz que quando se falar em paz e segurança, haverá grande destruição. Então, agora nós vamos ver quem são essas pessoas que foram cogitadas no meio teológico e no meio escatológico como possíveis candidatos a anticristo. Vamos lá, vamos conhecê-las. A primeira pessoa que nós vamos trazer é o ex-primeiro-ministro de Israel, Yair Lapid, que propôs na ONU que Israel seja dividido em 2 estados, um estado judeu, um estado Israel e o outro estado palestino. Isso foi uma tentativa dele em criar paz entre os dois estados, mas não é o momento. Ele chegou com uma proposta, essa proposta vai ser aceita em um futuro, mas não em cima de Israel, mas em cima de Jerusalém,
mas não era o momento disso acontecer. Todavia, essa proposta e essa aventura que ele fez por esse caminho fez com que ele fosse cogitado, porque isso é uma das coisas que o anticristo vai fazer. Uma outra pessoa seria o Bill Gates, presidente da Microsoft. Ele tem herança passado judaico, e ele tirou o foco da Microsoft, que é uma das maiores empresas do mundo, inclusive de faturamento, para focar sua produção em sistema de tecnologia e inclusive vacinas. Sistema de tecnologia lê-se sistema de controle, então são chips de implantação, chips para implantar não só o cadastro da pessoa, mas também um cadastro médico, e a questão da vacina, que ele mesmo injetou dinheiro para a produção de vacinas. E esse tentar fazer com que a tecnologia venha facilitar a vida do homem e as pessoas sejam curadas dessa pandemia e erradicar inclusive outras pandemias. Inclusive ele fala que essas pandemias seriam erradicadas, essa agora e as próximas, então ele já vislumbra novas pandemias. Essa característica fez com que ele fosse uma pessoa cogitada a ser também, porque uma das coisas que o anticristo vai fazer é implantar um parque tecnológico tal onde ele tenha no mundo acesso a todas as coisas, todas as vidas, todas as pessoas, todos os movimentos, todo o sistema financeiro e tudo. E também que ele vai propor e vai trazer a cura de muitas doenças. Então essas duas características fez com que alguns teólogos pensassem nele como sendo a pessoa que vai ser o anticristo, vai incorporar o anticristo. A outra pessoa é o Elon Musk, que é diretor executivo da Tesla, está produzindo chip que possam implantar no cérebro das pessoas, tornando as pessoas mais eficientes, mais eficazes, mas também controladas. Então, uma das coisas que o anticristo precisa é de um parque tecnológico tal onde ele tenha no seu poder, no seu gabinete, o controle de absolutamente tudo, de trânsito em todas as ruas do mundo, das pessoas, do que está acontecendo, de movimentação financeira, movimentação em aeroportos. Então, o parque tecnológico é algo muito importante para o controle do anticristo, porque Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas e onipotente, é onipresente. E o anticristo, ele não é nem onisciente e nem onipresente. Por quê? Porque ele não é Deus. Só Deus tem essa característica. A única forma dele fazer isso, dele ser onisciente, saber todas as coisas e onipresente, estar em todo lugar, é através da tecnologia. É a tecnologia que vai ser usada para dar o anticristo essa característica de onisciência e onipresença. Outra pessoa que também foi cogitada foi o rei Charles III, que é o atual rei do Reino Unido. Ele, enquanto príncipe, promoveu o estabelecimento de uma unidade global. Haja visto que a própria rainha Elizabeth II, no parlamento há 2 anos atrás, ela foi e fez uma fala avisando e alertando na necessidade urgentíssima de se ter alguém para ser o provedor mundial, uma pessoa que venha consolidar e desatar todos os nós e empecilhos a nível mundial e possa fazer com que o Brasil, o mundo, com que todas as nações tenha alguém para dirigir as coisas. E o piloto disso, a pessoa que fez isso em várias nações, visitando e tentando estabelecer essa unidade global, foi o rei Charles, então o príncipe rei Charles. Outra pessoa foi o Emmanuel Macron. Ele é de raiz judaica, presidente da França por 2 mandatos consecutivos. Ele está no 2º mandato, um país que é islamizado. Eu estive algumas vezes na França e verdadeiramente no dia que os praticantes do islamismo disser vamos parar de trabalhar, a França vem à falência, dado a quantidade de pessoas que praticam o islamismo e moram e trabalham na França. É também um grande candidato a líder mundial, até pelo seu nome, Emmanuel Macron, o Emmanuel como sendo Deus conosco. Inclusive, ele foi
nas revistas, na primeira eleição dele, tido como o Salvador, como o Messias da França, porque a França estava realmente em estado decadente, não só financeiro, mas também social. Outra pessoa que é o atual ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que em sua primeira eleição, em 1995, ele estava orando no Muro das Lamentações, enquanto o povo cantava: levantai, ó portas, as vossas cabeças, o honorável rei chegou. E continuando esse verso, diz: quem é o rei? Quem é esse rei? É o rei da glória, sendo falando que é o Messias. Então, quando ele estava no Muro das Lamentações orando, que na verdade não é nem Muro das Lamentações o nome, é Muro Ocidental, em 1995, as pessoas que estavam, muitas pessoas que estavam ali foram ver ele no Muro das Lamentações, no Muro Ocidental, estavam cantando esse salmo como sendo ele o próprio Messias, e isso foi uma coisa que se pensou nele como sendo um anticristo, ou vindo mais tarde a incorporar o anticristo. Vale ressaltar que o anticristo ele é de origem israelita, ele tem que ser alguém de Israel. Uma outra pessoa também é o Recep Tayyip Erdogan, que é o presidente da Turquia, que ele está reunindo o mundo islâmico para a volta do califado, onde ele seria o califa. O que é que isso quer dizer? Ele ia fazer com que cada nação do mundo islâmico fosse um califado, e ele, como califa, ele iria ordenar, coordenar, presidir, delegar e estar à frente de todas as nações que fazem parte do califado, ou seja, ele seria o califa de todas as nações. Com isso, ele teria o poder de, inclusive, fazer um acordo de paz com Israel. Esse acordo de paz também é uma chave, lá segundo Daniel, que seria uma característica do anticristo. Outra pessoa que os teólogos e escatologistas pensam é o Zelensky. O Zelensky, ele é judeu, né? Apesar da Ucrânia ser um país descendente que já foi um dia uma das repúblicas da União Soviética, das repúblicas soviéticas, ele é judeu e está sendo visto como herói da resistência contra a Rússia. Isso tem tornado, o fato dele ser judeu, e tem tornado como uma resistência à Rússia, o tem tornado como uma possibilidade de ser, porque ele é judeu, e outra, porque ele está ele com pouca munição, poucas armas, um bom discurso e uma boa convicção no meio da ONU, na União Europeia, conquistando apoio para ir contra a Rússia, e ele está prevalecendo, a Rússia parou nele, ou seja, não conseguiu avançar, de maneira que ainda hoje, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio a tanta destruição que está acontecendo na Ucrânia, os russos não conseguiram tomar a Ucrânia para si. Uma outra pessoa que se pensou a respeito disso é o Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, judeu, mudou a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. Isso fez com que ele fosse um grande concorrente, uma pessoa que poderia ter sim o espírito do anticristo. Todavia, a sua característica forte, de caráter forte, o torna meio indesejável, meio intragável em alguns círculos políticos e governamentais. Não o aceita em função de uma certa arrogância que ele tem. Isso fez com que fosse freado. Todavia, o fato dele pegar a capital de Tel Aviv, que foi promessa de vários presidentes antes dele de fazer a mudança para Tel Aviv, ele que chegou lá e fez a mudança da Tel Aviv e deixou a coisa correr, de maneira que hoje, para os Estados Unidos e para muitas nações, a partir do gesto dele, Jerusalém é a capital de Israel e não mais Tel Aviv. Isso é uma coisa interessante que eu quero destacar aqui, é que todas as movimentações que todos esses líderes fizeram e estão fazendo, eles estão montando um cenário tal para que o anticristo possa governar.
quer seja a capital de Jerusalém, de Israel ser Jerusalém, quer seja o califado se juntando e muitas outras coisas. Tudo isso está montando o cenário e nisso nós temos que estar de olho, montando o cenário para a ação do anticristo. O último que nós queremos tratar é o genro de Donald Trump, que é o Jared Kushner. Ele é judeu, economista, influente politicamente, haja visto o Acordo de Abraão, que ele que está à frente, foi secretário-geral do ex-presidente Donald Trump, possui um prédio comercial no centro de Nova York, com o endereço 666, possui uma empresa de tecnologia e desenvolve chip para implantes humanos. Esses chips para implantes humanos que ele está fazendo, inicialmente foi para a questão de saúde, onde o chip teria todo o cadastro de saúde da pessoa, de maneira que não precisaria mais levar cartão de saúde ou os seus exames ou nada disso, porque tudo estaria implantado nesse chip. E isso é importante para controle, porque a partir do momento que uma pessoa tem um chip na mão, onde tem um cadastro dele, ela pode ser localizada de qualquer lugar do mundo em função de satélite. Já visto que o Elon Musk, a proposta dele é de colocar pelo menos 30 mil satélites em órbita para que nenhuma área da Terra fique em sombra e não possa ser detectada. Então você vê que o lençol começa a se montar, os quadrinhos começam a se mexer, as pedras do xadrez começam a se mover de maneira que cria um ambiente global de controle e condição humana favorável à chegada do anticristo. E nós estamos desapercebidos por isso. Por quê? Porque são feitos com pessoas distintas, em lugares distintos, e nós é que precisamos fazer esse bordado, nós é que precisamos unir essas pontas para que tudo a gente possa entender. Vamos mais à frente um pouco. Pois bem, voltamos. Antes de entrar na última parte, algo que eu quero tratar é justamente isso que nós acabamos de falar. Todo esse cenário, ele foi montado, está sendo montado há muito tempo, desde o término da Segunda Guerra Mundial, quando a ONU foi criada. Quando a ONU foi criada, tinha um objetivo só: a ONU controlar todas as nações do mundo. Isso já era o preparativo para esse momento em que o anticristo iria, e através da ONU, possivelmente, ele venha controlar todo o mundo, porque todas as nações, são 170 nações que fazem parte e são membros da ONU e respeitam a ONU. Tanto respeitam que a ONU definiu, através da Organização Mundial de Saúde, que é um órgão da ONU, que nessa pandemia todo mundo iria usar máscara, iria usar um protocolo de medicação para que as pessoas fossem de certa forma imunizadas. A partir do momento que saiu a ordem lá, todos os países de todo o mundo obedeceram e seguiram. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a ONU tem poder, sim, de controle em todas as nações. Se a ONU tem poder de controle em todas as nações, então o anticristo virá através da ONU, e é um pensamento lógico, um pensamento coerente, um pensamento razoável. E nós temos que fazer o quê? Estar observando, analisando, montando esse contexto para sabermos o que é que vai acontecer, para sabermos o que é que vai, como é que as coisas vão acontecer. Todavia, vale ressaltar que o Senhor Jesus, Ele cuidará de nós, de mim, de você, durante a tribulação. Eu creio, nós já fizemos um vídeo a respeito disso, que nós ficaremos aqui em meio até a metade da tribulação. Nos primeiros 3 anos e meio ficaremos. Lá em Apocalipse capítulo 11, diz que após a 7ª trombeta, e após a 7ª trombeta, ela vai tocar no final dos 3 anos e meio. Após a 7ª trombeta, nós seremos arrebatados. Apocalipse capítulo 11, depois você dá uma olhada na sua Bíblia. Que os reis, fala assim, que os reinos desse mundo se tornaram do seu Cristo. Então Satanás não terá mais vez aqui. Logo que os reinos desse mundo se tornarão do nosso Cristo, lembre que Cristo disse que o meu reino não era daqui. E em Apocalipse capítulo 11, a partir do verso 10, ele diz que os reinos desse mundo
voltarão para o Senhor Jesus. Nesse momento, Jesus vai começar o bota fora de Satanás desse mundo e dos seus anjos. Mais 3 anos e meio, onde virá a ira do Senhor sobre a terra, até 3 anos e meio final, onde vai, de uma vez por todas, lançar Satanás, a besta e o falso profeta no lago de fogo, e vai prender Satanás por 1000 anos. Nesse momento, o reino efetivamente volta para ser e Jesus reinará com cada um de nós nessa terra por 1000 anos. Mas primeiro vai ter que fazer o botar fora de Satanás e de seus anjos e de todos aqueles que o seguiam, porque a terra terá uma nova regência. Dentro desse contexto, eu queria trazer um nome que é o nome que eu acho mais interessante. Esse nome que eu acho mais interessante, que eu fico de olho monitorando as coisas, é o Jared Kushner. Por quê? Pela influência que ele tem, pela influência que ele está tendo no acordo de Abraão, fazendo com que árabes, judeus, muçulmanos, todo mundo assine esse acordo e voltem à possibilidade de negociar a paz. E isso ele está fazendo hoje no secreto, tanto é que ele não está na mídia fazendo isso. Você tem que buscar, procurar, localizar e ver que ele está montando tudo isso aí. Isso é uma característica, ou essa é uma característica para mim muito forte, pelo fato de ele ser judeu, pelo fato que ele está fazendo um acordo de paz, porque nada vai fluir sem um acordo de paz. Primeiro vai ter que ter um acordo de paz, para depois todas as outras coisas venham a fluir. A construção do templo, as 2 testemunhas lá, enfim. Então meu olhar está em cima dele como possibilidade. Temos que ter certeza que Jesus Cristo vai nos guardar de tudo. Mas assim como João, Paulo, Pedro, Judas, não Iscariotes, mas Judas, a carta anterior ao Apocalipse, todos eles buscavam. Como eu falei, a minha tristeza é porque as igrejas não falam nisso, as igrejas não ensinam as pessoas sobre isso. Antes disso, está ensinando sobre prosperidade, que é uma coisa boa, mas vem de Deus, vem de Deus. E devemos nos contentar, inclusive com o trabalho de Deus em nossa vida, em escassez, porque Ele pode estar nos preparando para o momento seguinte. Vamos em tudo dar graças a Deus. Mas vamos então a algumas considerações sobre Jared Kushner. Vamos ver. Na Bíblia, o Jared Kushner foi pai de Enoque. Está escrito lá em Gênesis capítulo 5, versos 18 e 19. E viu Jared, ou em algumas traduções Jered, viveu Jered 162 anos e gerou Enoque. E viveu Jered, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. Jered, ou Jared, em hebraico ele é Yared, que significa descida, ou seja, a descendência de Abraão. Nós estamos vendo que esse é o único momento em que aparece Jared aí. Ele é filho de Malaleel e é pai de Enoque, o Enoque que foi arrebatado para Deus, porque é um homem que andava com Deus. E essa é a única referência dele. Ele entra aí, não diz mais nada a respeito disso, apenas que ele teve um filho chamado Enoque. Isso é apenas para poder criar uma linha de ancestralidade ou descendência. E fala que ele, além de Enoque, teve mais filhos e filhas. Esse é o ponto. Agora vamos a algumas características do Jared Kushner. Vamos lá. Jared Kushner, ele é investidor, promotor imobiliário, proprietário de jornais, foi conselheiro do ex-presidente Donald Trump e é casado com sua filha Ivanka. Jared Kushner, de origem judaica, é neto e sobrevivente do Holocausto. Alguns dos maiores negócios da carreira de Jared incluem a aquisição do edifício 666 na Quinta Avenida em 2007, por um preço recorde de 1,8 milhão de dólares. Genro de Trump, ganha espaço como mediador no Oriente Médio, de origem judaica e com trânsito em países árabes. Jared Kushner tem conseguido ajudar
a aproximar Israel de seus inimigos. Jared Kushner, conselheiro sênior da Casa Branca durante o mandato do então presidente Donald Trump, foi e continua sendo linha de frente do acordo de paz conhecido como Acordo de Abraão. Aqui eu quero fazer uma pausa para explicar a importância do Acordo de Abraão. Por que Acordo de Abraão? Acordo de Abraão tem a ver com os seus filhos. Abraão teve 2 filhos, Isaac e Ismael. De Ismael veio toda a comunidade árabe e de Isaac veio toda a comunidade de Israel. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. De Jacó vieram os 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Consequentemente, de Jacó veio Israel. E de Esaú vieram os palestinos. Então, quando se fala em acordo de Abraão, é um acordo que junta Jacó, Isaac, Esaú e Ismael. Ou seja, toda a comunidade árabe e mais os palestinos com Jerusalém, com Israel. Esse acordo de paz tem esse nome por esse motivo, que está se remontando, isso é algo profético muito importante, está se remontando a unir os filhos de Abraão. Unindo os filhos de Abraão lá no passado, desencadeia aqui na frente, onde nós estamos, uma paz. Por isso que esse nome é colocado dessa forma, Acordo de Abraão. A intenção, ou seja, a proposta profética é que, acertando a paz entre os filhos lá atrás, consequentemente ela vai desencadear uma paz aqui onde nós estamos. Por isso o nome Acordo de Abraão. Vamos voltar à nossa apresentação do Jared Kushner. Vamos lá. O Kushner foi indicado ao Prêmio Nobel de Paz, segundo o site monitordooriente.com, de 16 de fevereiro de 2022, pelo 2º ano consecutivo, por seu trabalho na normalização das relações entre Israel e países árabes. Os Acordos de Abraão, assinados em 2020, representam o avanço diplomático mais significativo entre Israel e as nações árabes em décadas, disse Lee Zeldin, congressista americano. Então, nós temos nessa pessoa a concentração de informações básicas e como se fosse o pivô que vai desencadear todo o processo de paz, legitimar todas as ações de todos os países árabes juntamente com Israel, a ponto de criar um clima favorável de paz e trânsito entre esses países, de maneira que a partir daí o anticristo venha. Essa característica dele é que faz com que ele seja o concorrente mais bem aceito no mundo escatológico. Isso é uma característica que nós temos que acompanhar. Isso é algo que nós precisamos ver todos os dias e saber o que é que está acontecendo no mundo. Temos que fazer o contrário do avestruz, tirar nossa cabeça do buraco, da areia da terra e começar a olhar como a girafa para frente para saber se tem inimigos à volta. O Senhor Jesus, Ele vai nos orientar quanto a tudo isso. Ele vai nos dizer quanto a tudo isso, para onde ir. Existe uma corrente de cristãos muito forte no mundo, onde eles estão saindo da capital e indo para o interior. E quanto mais interior do seu estado, de outros estados, melhor. Por quê? Porque na capital, aonde você passa, tem um Wi-Fi pegando seu celular, consequentemente pegando sua posição. Se aqui no interior, onde eu moro, já tem isso em todas as lojas, centros comerciais, na praça principal, já existe Wi-Fi suficiente para poder para que alguém saiba onde você está, por onde você passou. Imagina na capital. Então já tá tendo uma revoada. Muitos cristãos estão saindo da capital, indo para o interior, onde mal tem energia, estão indo desprovidos de qualquer tecnologia, estão indo para plantar, para colher, para viver da terra, para viver da agricultura, para viver
animais que possam servir de alimento, como cabra, ovelhas, galinha e coisas desse tipo, peixes, criação de peixes, e destravando o contato com a civilização. Por quê? Porque eles sabem e temem essa questão. É necessário que nós façamos isso? Não creio que chegue a esse ponto. Todavia, eu acho prudente o que eles estão fazendo e não refuto como eles estão errados, não. Muito pelo contrário, eu parabenizo porque eles abdicaram, saíram, deixaram todas as amarrações que eles tinham, porque eles eram empregados, bons empregos, largaram absolutamente tudo para seguir uma orientação que eles acreditam ter vindo de Deus. Eu parabenizo cada um deles, eu parabenizo a coragem que eles têm. Hoje nós não temos coragem nem de desligar o celular durante um dia, de ficar sem o WhatsApp durante um dia, durante a manhã. Hoje nós vemos famílias inteiras conversando através do WhatsApp, porque a conversa na sua família, no celular, não mais existe. Até porque nem fazem as 3 refeições juntos como eu fazia quando criança. Porque esse vídeo ele tem esse aspecto de abrir os nossos olhos para o que está acontecendo e percebermos que não muito longe está o aparecimento desse anticristo. Até porque a apostasia está cada vez mais crescendo nas igrejas, quando não uma igreja inteira, uma denominação inteira já se apostatou da volta de Cristo. Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo, as informações que aqui eu trouxe. Não temam, Jesus Cristo cuidará de nós, de cada um de nós, em nossas necessidades pessoais, e que Deus possa nos conduzir em todas as coisas. Shalom, Deus abençoe, até a próxima, querendo Deus. Fique com Deus. Amém.